Olá, minha gente! Estou recebendo aqui com muita alegria o autor do livro Fé em Correntes, Quando a Igreja Silencia sobre Raça. É o reverendo Joilson Félix, amigo, irmão, querido, e que escreveu um material que eu não tenho dúvida que é um material urgente e necessário para toda a igreja brasileira e a igreja também de fora do Brasil, por que não dizer. Tudo bem, pastor Joilson? Ô, meu amigão, puxa vida, é uma honra estar contigo, né? A honra é minha. Você sabe que a necessidade da gente é encontrar parceiros, né? Quando se fala em encontrar parceiros, é encontrar pessoas que faz bem, sabe? Pessoas que deixam a gente tão à vontade, que a gente sorri, que a gente aprende. Eu encontrei né? um aqui. Que a gente... Então, pois é. Muito obrigado, tá? Por essa oportunidade de nós estarmos juntão. Eu que agradeço. Agradeço pela confiança também de ter apresentado o seu material para a Ethos e a gente poder colocar esse material no mercado, que para mim, eu digo, claro, sou suspeito ao dizer, por ser o editor do livro, mas digo de verdade, é um livro extraordinário. Fizemos o lançamento dele, foi uma coisa assim sensacional, uma metodologia diferente, né? Reunimos lá pessoas de várias confissões, inclusive religiosas, para falar sobre racismo. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre de onde nasceu essa ideia, por que o livro Fé em Correntes. Será que realmente este é um assunto relevante para a igreja? Pois é, meu amigo. Tem coisas que realmente provocam a gente, mexe muito com a gente. Na minha conversão, eu ficava observando, porque eu vim desses movimentos, eu vim de baile, de muita dança, tá, de muito movimento, de muitos questionamentos, né, de pessoas procurando os porquês das coisas. Tá? Eu te confesso que quando... Minha origem é assembleiana, tá? Quando eu cheguei na Assembleia de Deus, tá, eu comecei a observar algumas coisas, eu falei, puxa vida, tá faltando. Eu não estou entendendo. Preta aqui, eu não seria isso? Talvez não seria isso. O que estava faltando era eu compreender, tá? Por que eu não via a forma de expressar que eu estava acostumado? Por que eu não via, né, a liberdade que é comum, tá, no meu povo, né? Aí eu falei, puxa vida, a maior expressão de alegria do ser humano, todo mundo sabe, que é a dança, que é né, a alegria, etc. E eu não via isso, eu falei, puxa, será que é pecado? O que está acontecendo? E aí, meu amigão, eu falei, bom, eu preciso entender isso, vamos estudar. Aí aprofundou nos estudos? Fui na história, aí, pois é, né? O conhecimento, se você não gerar, não administrar o conhecimento direito, ou você vira militante, ou você vira rebelde, ou você vira ateu, você vira um monte de coisa. Não, eu preferi entender para depois conversar sobre o assunto. É justamente esse livro. Esse livro é resultado de muitas perguntas que eu fazia e eu consegui as respostas na própria história do nosso país. O interessante a gente dizer que não é um livro apenas para falar de racismo em si, mas é para falar sobre fé, sobre cultura, sobre a conexão da fé com a cultura, sobre como a fé e como a teologia e como a pregação do evangelho pode encontrar um berço muito favorável dentro de determinadas expressões culturais, não é isso? É verdade, meu irmão. É assim, ó, erroneamente, agora mudou, né? Eu não sei qual é o percentual dessa mudança, mas antigamente parecia que quanto mais triste era a pessoa, mais santa ela era. Né? Aquela pessoa que não aproveitava das oportunidades, não vivia, não cantava, não jogava uma bola, não conversava com os amigos de fé diferente, sabe? Aquela pessoa que ficava isolada naquele quadradinho, com aquele semblante meio fechadinho, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Posso estar profundamente errado, né? Mas a minha avaliação era isso, a pessoa triste, você percebia, e aí a gente acaba entendendo que
a cultura. O que é cultura? Cultura é toda a produção de um povo, toda e qualquer produção de um povo. Isso, a definição técnica de cultura é isso, toda e qualquer produção de um povo, né? Agora, o Brasil sempre teve essa cultura, né, de alegria, de simpatia, de conversar, de diálogo e tudo mais. Eu falei, ó, por que isso não pode entrar? Sim. Na maior descoberta que uma pessoa tem, né? Que é o amor do Senhor Jesus para a sua vida. Então, se tem alguém, meu entendimento, ok? Se tem alguém que deveria dançar, celebrar, ser feliz, aplaudir e se expressar com toda a sua alma, com todo o seu corpo, é o cristão. Verdade, perfeito. E eu perguntava, por que o cristão não tinha essa reação? Vamos lá estudar. E aí descobre que é por conta de uma outra cultura que foi moldando a cultura evangélica brasileira. Isso. E tem pessoas que conseguem se adequar tranquilamente, meu querido. Sim. Né? Enfim, pessoas que conseguem se adequar dentro do seu contexto, são profissionais que conseguem entrar na rotina da empresa, tá? Mas tem aqueles que, né? Não sei não, isso aí, né? Então, foi o que aconteceu com o povo brasileiro. Muita gente acha muito boa a revelação, né? Acha a obra de Deus extraordinária, ama, né, o plano de salvação, né, de Deus para o homem. Só que ela não consegue se ver nesse engessamento, certo, tá, que foi apresentado, tá, dentro da caminhada com Cristo. Entendeu? É de verdade que a gente sabe que o evangelho não é refém da cultura, né? Isso. Na verdade, o evangelho ele existe para redimir a cultura. Só que quando a gente fala isso, tem pessoas que pensam que o evangelho não ser refém da cultura é o evangelho não abraçar a cultura. Não necessariamente. Isso. Eu gosto muito da fala de São Gregório de Nazianzo, né, um dos pais da igreja, que ele dizia o seguinte: tudo aquilo que você não assume, você não redime. Se Cristo não assumisse o corpo de homem, não poderia redimir o homem. Então, se você não assume a cultura, você não pode redimir a cultura. Quando você renega a cultura, você deixa a cultura entregue e ela vai simplesmente ser colocada ou ser contaminada por outros valores e inclusive outros fundamentos e princípios religiosos que contrariam a própria fé. Justamente. Então tem que haver essa adaptação, esse encontro da fé com a cultura, não no sentido da fé se tornar refém, mas da fé redimir a cultura. É isso que você está falando, companheiro. A gente percebe algo muito interessante. Tanto os apóstolos quanto os evangelistas, etc., os grandes instrumentos, né, de Deus para comunicar o evangelho, eles sabiam lidar com isso. Verdade. Alguns elementos da cultura, o próprio Jesus fazia isso, alguns elementos da cultura eram totalmente refutados por ele, porque esses elementos da cultura iam contra os preceitos de Deus. Outros eles mantinham. Isso. Outros eles mantinham, né? Então, se não agride, por que não manter? Então, querido. Samba, por exemplo. O samba. O pagode. O pagode. O rap. O rap. Então, veja só. O reggae. Você está me provocando, hein? Estou provocando. Você tá me apertando sem me abraçar, mas vamos lá. Há uma interpretação, há uma resistência desses estilos brasileiros dentro da liturgia cristã, né? Por quê? Porque existe conotação, por exemplo, né? O samba, por exemplo. O samba, na época da escravidão, no começo era conhecido como umbigada, né? Que era uma dança feita com gestos do quadril para baixo, tá? Que dava uma conotação de sensualidade, etc. Enfim, né? O hip hop, né? Por exemplo, né, que a linguagem musical né, agora vai mudando, né? Sim. Mas era a linguagem musical dos jovens de uns tempos atrás que era associada a drogas, a violência, a palavrão, a um monte de coisa, né? Agora, eu entendo o seguinte, que a música, por exemplo, se você pegar um dó, Sim. um dó, Sim. um dó, o dó é dó em qualquer lugar. Verdade. É dó
dentro do espaço sagrado, é dó lá fora, No ambiente mais escuso vai ser a mesma nota. enfim, é dó. Agora, o que faz a diferença é quem está produzindo essa nota dó. Isso. Né? Então, a santidade, tá? Ou os elementos santos não está no estilo, está em quem produz. Sensacional. Tá, em quem produz. Se a origem desse estilo musical é santa, é produzido por um santo, tudo será santo. A Bíblia diz que se a raiz for santa, os galhos são. Olha só, pronto. Se o princípio da massa é santa, todo o resto Belezeira, será. isso aí, é isso aí. Agora, você veja só como que é o preconceito, agora eu vou te provocar. Por que, né, você é nordestino, né? Sou nordestino. Qual é o estilo musical lá no Nordeste? É o axé, forró? É o forró. Então, por que é que os jovens, na sua época, podiam louvar o Senhor com estilo de forró e de axé, e os jovens de hoje não podem louvar o Senhor nos estilos deles, que são estilos distantes de você, né? Mas, enfim, não dá. Aí eu começo, tudo, no dia do Pentecoste. Aí, que estilo que é esse, meu amigão? Né? Agora, por que não pode? No dia do Pentecostes. Por que não pode, meu amigão? Pode sim, desde que o coração seja santo para redimir aquilo que é profano, né? Mas na verdade, agora a gente sendo um pouquinho mais técnico. Vamos ser um pouquinho mais teólogo. Mais acadêmico agora. Mais acadêmico. A gente não sabe quem está nos ouvindo, né? Mas tudo isso é da história da igreja. Tem um período na história da igreja chamado quietismo. O que era o quietismo? Era que a igreja, Deus se manifestava no silêncio. Então na igreja não tinha nada. A pessoa chegava na igreja e era aquele silêncio. Meditação. Meditação, quietismo, aquele silêncio. Então, se houvesse barulho, tá, estava profanando o ambiente sagrado. Não ia dar pra mim, não. Eu gosto de barulho, eu gosto de movimento. Eu sou tá no sangue, né? Tá no DNA. Minha gente, olha, realmente é uma conversa aqui para horas, né, minha gente? Mas aqui eu tô com muita alegria, como eu disse, recebendo o reverendo Joilson, que escreve esse livro, Fé em Correntes, quando a igreja se cala sobre raça. É claro, um livro que fala muito sobre a raça negra, né, sobre o preto, sobre como a igreja lida com essas questões, até um processo mesmo de embranquecimento, né, desse cidadão preto por causa de uma cultura que não é necessariamente a dele, por aí vai. E aí tem temas aqui muito ricos, né? Justificativas para a escravidão, o negro liberto e a porta da inclusão, racismo, exclusão e desafio de fé, as raízes africanas da fé e o diálogo crítico com o cristianismo e por aí vai. Eu não tenho dúvida que este é um livro provocativo, mas, como eu disse, muito necessário para a consolidação da fé. Meu querido, aí cabe uma explicação. Não é apologia, não é defesa nem nada, não. Olha, o meu coração é profundamente evangelístico. Amém. Sabe, porque quando quando o Senhor me encontrou, foi uma mudança total, foi algo inexplicável, né? Então foi o maior bem que eu recebi, né? E eu tinha desejo de compartilhar isso, né, com as pessoas. E esse livro tem o objetivo de explicar por que tem um percentual do nosso povo brasileiro, tá, que resiste a essa mensagem cristã, que resiste à igreja cristã. Tá? Por que é? De onde que vem essa resistência? É do inimigo. Gente, enfim, o inimigo, eu até brinco às vezes, né, uma brincadeira que não deveria ser feita, mas só para a gente poder entender, ok? No meu entendimento, o inimigo é um HIV espiritual. Uhum. Por que a AIDS matou muita gente na época?
Por quê? Porque era um vírus que se alojava em doenças simples, já pré-existentes, gripe, essas coisas todas, etc. Já tinha a enfermidade, o vírus ia lá, e o HIV e ali ia debilitando a força da pessoa. Os nossos problemas internos como igreja funcionam para o inimigo do mesmo jeito. Eles pegam os problemas internos da igreja, potencializam esse problema interno, joga lá para o mundo e cria, através desses problemas internos, uma grande barreira para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Né? Então, esse negócio, Como quem tem que crerão ser se não salvo. ouvirem? Então, quem tem que ser salvo será salvo, etc. Tudo bem, beleza? Tá certo. Não vamos entrar nessa linha de. Mas como crerão? Se não ouvirem. Se não ouvirem. Então, tem muita gente que não ouve, porque responsabiliza a igreja de ser a criadora da escravidão, e não é verdade. Né? A igreja. Ela participou, infelizmente, desse processo da escravidão, que era um processo tão comum na época. Né? Ela deveria se opor, não se opôs. Na verdade, acabou entrando dentro da cultura e foi que foi. Então, eu tenho como foco essas pessoas que resistem à palavra de Deus por causa desse aspecto. E também tenho como objetivo conversar com nossos irmãos, os nossos pastores, tá? Os nossos cristãos, explicar, né, que nós temos muitas coisas para resolver internamente. Verdade. E essas coisas Tem muitas internas, correntes para serem quebradas. Isso. E essas coisas internas já não são mais internas, porque a mídia agora joga para fora. Verdade. E aí a gente é questionado. E se a gente não souber explicar o porquê das coisas, não adianta, né, vir com porque as coisas que são reveladas, como é que são? As coisas que são reveladas para o nosso conhecimento, as que não são, pertencem a Deus. Que não sei, pertence a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Muito querido. Bom bater um papo contigo, estar Muito aqui, obrigado. Né, atendendo também a nossa audiência e fazendo com que as pessoas tenham acesso a conteúdo tão rico. Muito obrigado mesmo. Fé em Correntes, minha gente, está à disposição na Amazon.com.br, você pode adquirir diretamente na Amazon.com.br, pode procurar lá com o título Fé em Correntes, quando a igreja se silencia sobre raça. Você vai encontrar. Se não, entre em contato conosco mesmo aí pelos nossos próprios canais e nós teremos o prazer de enviar até sua casa esse material. Eu agradeço muito, muito, muito pela tua disposição, pela tua assessoria. Tá? A gente não constrói nada sozinho. Eu poderia ter todo esse conhecimento, todo esse material, todo esse documento, tá, na minha gavetinha, tá, se não tivesse aparecido alguém tão competente, tão eficiente como você e toda a sua equipe. Muito obrigado por me ajudar a construir essa ponte, né, de conhecimento, enfim. Dissolver conhecimento para quem se interessa pelo conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão, pelo privilégio de trabalhar contigo. Valeu. Um abraço, Deus abençoe, um abraço para você, fique na paz do Senhor.